Breaking Bad, como todos sabemos, é a série mais aclamada de todos os tempos. E tudo que você vê nela, absolutamente tudo, é intencional. Por exemplo, eles não deixam os atores improvisar. Tudo tem que sair exatamente como tá no roteiro. Todas as falas, cada gíria, cada xingamento do Jesse está no roteiro. E isso é muito doido, porque os roteiristas querem tudo como pensado anteriormente. Exatamente, Ricardo. Cada detalhe é pensado. E por isso que Breaking Bad é uma série recheada de easter eggs. E se você não tem um olho treinado, é muito possível que você não saiba nenhum desses. E é por isso que no vídeo de hoje vamos trazer os 7 melhores easter eggs que você com certeza não reparou. Bom, eu sou o Davi. Eu sou o Ricardo. Seja bem-vindo ao Cê Tá Ligado e bora pro vídeo. Bora lá! Começando aqui pelo primeiro easter egg, temos o ursinho da piscina, que durante toda a temporada em alguns episódios era mostrado esse ursinho, com cenas em preto e branco, o ursinho todo queimado, sons de polícia no fundo, e você ficava se perguntando o que era aquilo. E depois era mostrado policiais na casa do Walter investigando alguma coisa, e você sabia que alguma coisa ia acontecer no final da temporada. E o nome dos episódios referenciavam exatamente isso: 747, Down, Over e AB Quill são a dica que haveria uma batida de aviões em algum momento, e é realmente isso que acontece. O ursinho não só serviu para explicar a queda dos aviões, como ele caiu na piscina, mas sim para eles construírem toda uma referência para ele depois, a morte de Gus. O jeito que seu corpo, seu rosto fica depois de ser explodido é igual ao ursinho. Tá aí a comparação na tela, é tudo extremamente igual. Os dois estão sem o olho, e uma curiosidade um pouco estranha é que o Walter carrega consigo esse olho para até o final da quarta temporada, o momento em que Gus é morto. E fica o questionamento: isso foi proposital? Com certeza. Continuando aqui, um dos detalhes que mostram ainda mais essa genialidade de Vince Gilligan pode ser observado na série como um todo. Você sabia que o Walt adota as características das pessoas que mata? O desenvolvimento desse personagem é tão brilhante que ele ganha vida na série, e à medida que o tempo passa ele se torna um personagem ainda mais emblemático, adotando certas feições dos personagens que ele mata. É como se ele estivesse absorvendo os aspectos de alguns personagens. Isso é realmente muito doido, chocante, cara. Isso mesmo, Davi, não é pra tanto que após a morte de Gus, se você reparar bem, o Walt ajusta a gravata, começa a se comportar como ele, e a mesma coisa com o Mike, cara. Ele adota certas expressões típicas do Mike, mas isso, na verdade, começou muito mais cedo do que você imagina. Isso mesmo, já na primeira temporada, quando o Walt mantém Crazy Eight como refém, ele descobre que o personagem gosta de pão sem casca, e assim que o Walt o mata, a partir disso, ele não come mais o sanduíche com casca, ele sempre as corta. É como se ele absorvesse essa característica de Crazy Eight, e é muito louco esse detalhe. Ah, e como uma curiosidade final, a reação do Walt quando o Hank morre é exatamente igual à reação de Gus quando seu parceiro morre. Breaking Bad fazendo referências a si mesmo já é algo recorrente, né? Mas vocês sabiam que a série também faz referência? Ela referencia outros filmes? Sim, se vocês pararem pra pensar, Quentin Tarantino já foi referenciado não só uma, mas 2 vezes nessa série. A primeira vez que isso acontece é já no primeiro episódio da quarta temporada, em que Walsh e Jesse estão conversando numa lanchonete com roupas incomuns e após uma cena muito sangrenta. E é exatamente isso que acontece em Pulp Fiction, em que temos 2 personagens, Vincent e Jules, numa situação muito parecida. Que da hora, hein, cara? E a outra referência a esse visionário diretor também acontece na quarta temporada, no episódio chamado End Times, em que após Jesse descobrir sobre o Walt ter envenenado o Brock, ele vai furioso para casa dele e aponta uma arma pro Walt, que estava indefeso e caído no chão. E sobre qual filme estamos falando? Sim, meus amigos, Cães de Aluguel. Mas aqui há uma pequena diferença: o personagem de Walt não está armado, diferente do que acontece no filme.
filme. Mas é claro que isso não foi somente uma coincidência, porque o nome dos personagens também estão totalmente relacionados, já que o personagem de Buscemi era chamado de Mr. Pink, e o sobrenome de Jesse é Pinkman, e o personagem de Harvey era chamado de Mr. White, e o sobrenome de Walter é White. Que da hora, hein? E as referências a filmes não acabam por aí não, já que Breaking Bad homenageou a obra-prima chamada O Poderoso Chefão algumas vezes na série. O próprio personagem Saul é um aceno para os filmes de Coppola, mas também outro detalhe que ficou mais oculto é o simbolismo da laranja. No filme, as laranjas são utilizadas como marcador de morte, e na série há uma referência a isso, já que Ted Bennick, após quebrar a coluna, fica exatamente embaixo de um pote cheio de laranjas. Ou seja, são mínimos detalhes, mas que depois que você repara, você só fica pensando o quão incrível é Breaking Bad para fazer essas referências tão incríveis desse jeito. Além disso, as referências ao filme O Poderoso Chefão não acabam por aí. No episódio Blinding Overall, Hank descobre a verdadeira identidade de Walt, referenciando até mesmo na performance. A cena é muito parecida com a cena de Michael Corleone e Fredo em O Poderoso Chefão. E vale ressaltar que durante toda a série ainda há várias cenas inspiradas em O Poderoso Chefão. A própria temática que a série traz de Walt construindo seu império dá pra lembrar bastante do filme, dessa trilogia, né? E isso é muito irado. Agora, falando um pouquinho sobre os ciclos, as narrativas cíclicas da série, vamos falar sobre o começo e o final da série ao mesmo tempo. Bom, no primeiro episódio, como todos sabemos, o Walter fica de cueca lá, né? Ele perde sua calça, ela é jogada no meio do deserto por causa da fuga deles ali, né? E fica por isso mesmo. Depois disso, não é nos explicado o que aconteceu, mas é no episódio Ozymandias, né? O episódio 14 da quinta temporada, quando o Walter tá rolando seu barril ali pelo deserto, que a calça aparece novamente. Esse detalhe que eles colocaram é genial, pois é o mesmo local do primeiro episódio. E falando sobre esses ciclos, tem um que não podemos deixar de citar, que é a recriação de uma cena da primeira temporada. Exatamente, lá na primeira temporada, o Walter tem que dar um jeito de matar o Crazy Eight, certo? E como ele mata? Enforcando com uma espécie de ferro, uma corrente ali. E o mesmo acontece no último episódio da série, Felina, onde o Jesse faz a mesma coisa, só que com o Todd. E para finalizar, temos simplesmente a recriação da mesma cena do primeiro episódio, do Walter e do Jesse se olhando pela primeira vez nessa jornada, e aqui pela última vez. Já no episódio Ozymandias, temos aqui uma referência que simboliza exatamente o fim do Império de Walter White. Eu tô falando da cena do tabuleiro de xadrez. Bem, contextualizando aqui, é nesse episódio que acontece um dos maiores eventos de Breaking Bad, a morte do Hank. É nesse episódio que o Império de Heisenberg começa a se desmoronar por completo, e é exatamente disso que o jogo de xadrez faz referência. É possível observar que o Rei Branco perdeu tudo e está a um lance do checkmate, mas mesmo assim, a verdadeira derrota dele nunca é vista, fazendo referência ao fim da jornada de Walter White no final da série. Isso mesmo, Davi, e além disso, o próprio nome do episódio já dá até mesmo um spoiler do que vai acontecer. Ozymandias é um poema de Percy Bysshe Shelley, que é sobre a queda de um império, um legado em ruínas de um rei orgulhoso, que nesse caso seria o próprio Walter White. Além disso, o filme Scarface também é uma grande influência em Breaking Bad, já que o Walter White é um personagem que tem alguns traços parecidos com Tony Montana. Mas é no final do último episódio que isso se torna ainda mais evidente, já que o clímax de Breaking Bad é um aceno para o clímax de Scarface. Exatamente, nas duas histórias, os dois traficantes se encontram em uma situação complicada e enfrentam vários inimigos. E o que acontece é que ambos utilizam de uma metralhadora como uma possível solução. E vale destacar que no começo da quinta temporada, o Walt e seu filho assistem uma cena de Scarface. Muito da hora, velho. E para finalizar as curiosidades e easter eggs com chave de ouro, falaremos o porquê de Felina para o nome do último episódio da série. Além de Felina ser um anagrama para finale, vamos separar esse nome em 3 partes, começando pela sílaba Fe, significando ferro, já a sílaba Li, lítio, e Na, sódio. Ferro, o qual presente no sangue, lítio na metanfetamina e o sódio nas lágrimas, ou seja, a representação do episódio em seu próprio título. Genial!
Bom, então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever, apertar o sininho e por fim compartilhar para os seus amigos que curtem Breaking Bad, que talvez faremos uma parte 2 desse vídeo aqui. Isso mesmo, Ricardo. E deixe aí nos comentários outras sugestões de vídeos como esse que a gente pode estar trazendo aqui no canal. Bom, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado você por ter assistido até agora e falou! Falou, galera!